pessoal, o objetivo dessa videoaula é apresentar para vocês uma questão, né, que caiu na prova do ENAD de 2008, e comentar ela detalhando todas as informações importantes e quais assuntos essa questão está abordando. É uma questão bem interessante porque ela pega conceitos de camada de aplicação, de camada de transporte, e nos dá também informações intrínsecas ao cabeçalho, né, de um desses segmentos. Então a gente vai fazer uma análise, certo, dessas informações. Nós vamos detalhar tudo que é importante, né, para a gente responder essa questão, e vamos fazer alguns links com os assuntos que a gente viu no curso. Então vamos lá. A figura abaixo apresenta a captura de um conjunto de pacotes, né, e eu faço até uma observação aí, que na verdade não são pacotes, são segmentos, certo? O termo correto seria segmentos, mas isso em nada tira o mérito da questão, certo? Só para a gente fazer uma observação, porque a gente está falando de camada de transporte trata de segmentos, né? Dentro do conceito de encapsulamento, o pacote estaria na camada de rede. Então vamos lá. Mostrando dois blocos de informação, né? Um na parte superior e outro na parte inferior da figura. Então a gente tem informações tanto na parte superior da figura quanto na parte inferior da figura, certo, pessoal? O bloco superior mostra uma lista de pacotes capturados, um por linha, com as seguintes colunas: numeração do pacote capturado, momento de captura do pacote, que seria o campo time, a coluna time, endereço de origem, endereço de destino, o protocolo que está atuando naquele momento e algumas informações adicionais. A gente percebe essas informações aqui, ó, essas colunas aqui, certo? Essas informações são super importantes para a gente conseguir responder a questão. Na parte inferior, a gente tem informações referentes ao detalhamento dos campos do cabeçalho desse segmento 7 aqui, ó, de número 7, certo? O bloco inferior mostra o detalhamento do pacote 7, selecionado na lista de pacotes capturados, né, na lista de segmentos capturados. Então, o detalhamento da parte inferior acontece na perspectiva dessa linha aqui, desse segmento 7, de número 7. Que tem algumas informações importantes aqui também, que a gente vai retomar na medida que a gente vai respondendo as questões, certo? Então, vamos lá. Considerando que os pacotes capturados são relativos a uma conexão entre o cliente 192.168.1.8 e o servidor 209.105.93.104, analise as informações que seguem. Então, de cara, a gente percebe que tem uma máquina cliente querendo acessar uma máquina servidora. É importante a gente saber, por exemplo, que tipo de serviço esse cliente está querendo acessar. Esse serviço usa que protocolo na camada de transporte. Então, são informações importantes que nesse quadro aqui a gente consegue achar todas elas, certo? Então vamos à primeira questão aqui. O pacote selecionado faz parte do processo de abertura de uma conexão TCP, Three-Way Handshake? Pessoal, a gente sabe que toda vez que uma aplicação, né, que um serviço de aplicação necessita acessar um recurso específico, e que esse recurso utiliza o TCP na camada de transporte, é o caso, por exemplo, do serviço HTTP, que é o foco dessa questão. Inicialmente existe um processo de abertura da conexão, que a gente chama de Three-Way Handshake. É um processo que acontece em 3 vias, onde as flags SYN, SYNACK e ACK elas são ativas durante esse processo. Então, sempre que o protocolo de aplicação vai usar o TCP na camada de transporte, antes dos dados da camada de aplicação trafegarem nesse canal, o TCP ele faz o Three-Way Handshake. Se você observar, esses 3 primeiros segmentos aqui, os segmentos 6, 7 e 8, eles têm a flag SYN, SYNACK e ACK ativa. Ou seja, esse pedacinho aqui, esses 3 segmentos, eles constituem o processo de abertura de uma conexão. Ou seja, essa questão aqui embaixo, o pacote selecionado faz parte do processo de abertura de uma conexão TCP, está correta, corretíssima. Por quê? Porque, na verdade, ele faz parte do segundo momento, né? Ele faz parte da situação onde o servidor está confirmando para o cliente que deseja também abrir aquela conexão. Ele tem recursos para isso. Então, ele está no momento SYNACK, né?
Então o SYN, SYNACK e o ACK, os três fazem parte do processo de abertura da conexão, ou seja, a primeira questão está correta, certo? Então de cara a gente sabe o seguinte, que eu tenho um protocolo de aplicação, que é o HTTP, que está solicitando serviços da camada de transporte, mais especificamente do TCP, para que essa conexão ela seja gerenciada, ela seja tratada, que caso aconteçam eventuais problemas, que o TCP resolva, né? O TCP ele tem vários pré-requisitos, várias funções para assegurar que os dados cheguem ao destino. Então, o HTTP é um serviço que, pela sua natureza, ele precisa dessa confiabilidade. Por isso que ele delega isso ao TCP. Mais uma vez, a gente vê que as camadas superiores, elas requerem, né? Elas delegam algumas funções que elas precisam, né? Algumas questões que elas precisam para as camadas inferiores. Então, as camadas inferiores, elas prestam serviços às camadas superiores. Beleza, vamos aqui à segunda questão. Segundo ponto. A conexão aberta pelo cliente usando a porta 50059 com o servidor usando a porta 80 foi fechada. Então vamos lá, pessoal. O cliente usa essa porta aqui, ó, 50059. O cliente usa essa porta. É a porta de origem, do ponto de vista do cliente, certo? É importante enfatizar, ó, que esse segmento que foi capturado aqui, ele parte do servidor, é o processo SYNACK. Então, a porta de origem aqui, na verdade, é a porta do servidor, que é a porta 80. Mas para responder essa questão, a gente está olhando a perspectiva do cliente. Então, a conexão aberta pelo cliente usando a porta 50059, com o servidor usando a porta 80, foi fechada. Como é que a gente vê isso? Pessoal, se a gente observar todo o processo de comunicação aqui, ó, a gente vai ver que, ao final, a gente tem um processo de fechamento da conexão. Ó. Por quê? Porque a flag FIN está ativa. Então, o cliente, né, o servidor, nesse caso, iniciou um processo de fechamento, o cliente respondeu a esse processo de fechamento, ou seja, essa conexão ela foi aberta, aqui no primeiro momento, são os três primeiros segmentos, SYN, SYNACK e ACK. Houve o envio dos dados, né, a gente percebe aqui que tem um tráfego HTTP acontecendo aqui, né, ó, o cliente ele faz uma requisição, né, um HTTP request, com o método GET ativo. Então, o cliente faz isso, o servidor responde essas informações e depois acontece o fechamento dessa conexão, certo? É importante enfatizar que cada vez que o cliente solicita alguma coisa e o servidor responde, existe um ACK entre eles. O ACK significa dizer que os dados chegaram, é um processo de confirmação que o cliente faz para com o servidor e o servidor faz para com o cliente. Ou seja, essa segunda questão ela está corretíssima. Né? Ou seja, a conexão aberta pelo cliente, usando a porta 5059, ela endereçada à porta 80, ela foi realmente fechada. Questão 3. O servidor aceitou um pedido de conexão do cliente e o tamanho do cabeçalho do seu segmento de resposta indica a presença de opções no cabeçalho TCP. Se a gente observar aqui o tamanho, realmente 32 bytes significa dizer que tem informações, né, dentro do cabeçalho TCP. Outra questão importante aqui, se a questão perguntasse se dados de aplicação foram trafegados no canal, a gente diria que sim, porque o HTTP está trabalhando aqui, certo? O HTTP é um protocolo de aplicação e ele está enviando essas informações. Ou seja, o TCP ele trata todo o processo de comunicação, né? Desde a abertura da conexão, a manutenção da conexão, até o encerramento da conexão. Então, bem interessante essa função do TCP nesse contexto. Quarta questão. O cliente usou o TCP, o cliente usou a conexão TCP aberta na porta de origem 50059 para buscar um objeto no servidor. Exatamente, pessoal. A gente já comentou isso. O cliente aqui, ó, ele usa a porta de origem, aqui, ó, 50059, endereçado à porta 80, para abrir uma conexão com esse servidor, o servidor 209.85.193.104, e a partir daí realizar o processo de busca, né, no servidor dessas informações. Então, a resposta correta aqui seria a letra D, pessoal. Seria a letra D, porque a letra D ela tem todas as alternativas como alternativas corretas, certo? Então, a resposta correta seria a letra D, está tudo correto, tudo certinho. Então, pessoal, é uma questão bem interessante, né, que trabalha aí
a parte do TCP e o relacionamento do TCP com a camada de aplicação, a gente percebe que o TCP ele presta um auxílio muito importante no que diz respeito à entrega confiável dos dados, né? A gente vê aqui que ele trabalha em todo o contexto. Então, é uma questão bem interessante aí. Eu espero que ela tenha ajudado vocês nesse percurso, né? Até a próxima questão. Um abraço. Qualquer dúvida, coloquem aí, por favor, nos comentários do canal.